Muito bem, já estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, diretamente do coração da igreja. Estamos nesse primeiro programa especial de uma série de 4, que faremos aqui na Cidade Eterna, bem pertinho do Vaticano, junto ao coração da igreja, para refletirmos sobre pontos importantes como estamos fazendo. E hoje a gente tem aqui o privilégio de receber Dom Cláudio Umes, que é o prefeito da Congregação para o Clero, e conversando justamente sobre a formação do clero no mundo, não é? 408 mil padres aproximadamente, é um número que se alterna a cada instante, porque se formos verificar, talvez nesse momento algum padre esteja se ordenando aí pelo mundo afora, não é verdade? Então, Frei Antônio Moser, continuando o que Dom Cláudio dizia, frente a esses desafios que a sociedade vai impondo, realmente nós estamos num mundo em evolução assim muito acelerada em todos os campos, né, do saber, do agir, e até em termos teológicos, acho que valeria a pena o senhor colocar também aí, a partir do que o Dom Cláudio colocou, quais seriam as grandes questões então hoje, e que não existiam, por exemplo, há 20 anos atrás, mas que hoje estão aí e que desafiam a formação. Antes de mais nada, eu acho que é uma questão de tônica. Essas colocações do Dom Cláudio me fizeram bem à alma. Não que a gente não conhecesse Dom Cláudio. Nós temos que ser uma igreja do sim, uma igreja positiva, que saiba ver os novos valores que vão emergindo. Evidentemente que houve tempos em que facilmente, ou ao menos setores do clero, tinham uma atitude muito condenatória. Era aquelas pregações das missões populares em que o inferno, não é, aparecia a cada momento. Hoje nós preferimos uma linguagem muito mais aproximativa para descobrir os sinais de Deus nos tempos, as maravilhas que Deus opera, apesar de todas as contradições. Agora, tudo isso coloca novos desafios, por exemplo, numa linha intelectual. Daqui a pouco nós estaremos celebrando quantos anos do Cura d'Ars? 150 anos, né, da sua morte. 150 anos da sua morte. Olha, o Cura d'Ars, claro, será sempre um ícone do sacerdócio. Entretanto, ele teria grandes dificuldades hoje, não é? Talvez a santidade apenas não seria o suficiente para enfrentar tantos desafios. Claro que Deus sabe falar justamente através das almas mais simples, faz as maravilhas através dos pequeninos. Eu não quero desmerecer esse aspecto, pelo contrário. Entretanto, o sacerdote de hoje tem que estar preparado intelectualmente para saber colocar-se diante das questões. Por exemplo, no campo da biogenética, das biotecnologias, é um mundo novo, com questões novas. Não adianta dizer generalidades, você tem que enfrentar os desafios. Depois também, em termos, por exemplo, de liderança. Era padre, pronto, todo mundo tirava o chapéu diante do sacerdote que passava. Hoje não, você tem que conquistar a liderança. Quem sabe, num auditório, numa igreja, você tem muitas pessoas que são muito mais instruídas do que você, e mesmo a propósito daquela problemática que por acaso esteja sendo abordada naquele momento numa homilia. Em seguida, também essa questão da administração. Não é porque eu sou diretor de uma empresa, Editora Voz, mas eu estou convencido, uma paróquia tem que ser administrada. E o Dom Cláudio falou que também eles administram, não é? Assim, as grandes transações, não é? A partir de um certo limite. Então, a paróquia tem que ser gerenciada como uma empresa, e sob muitos aspectos. Tem que ser planejada, tem que ter um fluxo de caixa, enfim, tudo isso exige muito. Claro que nós nos servimos dos leigos, nós chamamos pessoas competentes, mas no fundo sempre você tem que estar atento. Tudo isso faz com que se tenha de preparar o sacerdote de uma maneira diferente e, sobretudo, formação continuada. Você tem que estar continuamente se aprimorando, continuamente se defrontando com as novas questões, lendo, ouvindo, discutindo, dialogando, porque o tempo foge com uma rapidez incrível e as questões se renovam também com uma rapidez incrível. Aliás, sobre isso, Dom Cláudio, muita gente deve estar se perguntando agora, nos acompanhando, com relação a essas questões que vão chegando ao
ao dicastério do senhor. Então, por exemplo, a maioria das questões são aí de ordem mais pessoal, administrativa, ou também chegam questões de ordem doutrinária? Sim, chega também de ordem doutrinária, porque, obviamente, muitas vezes, o que nós temos, digamos assim, há muitas vezes recursos, digamos, seja quanto aquilo que é pregado nas paróquias, enfim, seja até a própria forma digamos assim, de organizar a igreja localmente. Vou apenas lhe dar um exemplo. Sim, pois não. Em muitos países hoje há uma reorganização do número de paróquias por falta de padres e às vezes até por falta de fiéis. Então a paróquia não tem mais condições de se sustentar por falta de fiéis. Isso nos países aqui do norte do mundo ocidental. E então o que se procura fazer? Se procura, claro, caminhos novos, uma vez que não é possível de continuar com essas estruturas por falta de gente, por falta de condições de sustentação. Então muitas vezes se procura fazer reunir várias paróquias numa paróquia só, ou então reunir várias paróquias e dar-lhes digamos assim, uma administração de um grupo que faz o pastoreio de todas essas paróquias juntos. E aí surgem as equipes pastorais, muitas vezes chamadas assim, equipes pastorais, onde os leigos são convidados, e às vezes também religiosas, leigos, que são convidados a participar, digamos, de tudo aquilo que são os serviços que uma paróquia deve prestar à comunidade e também os serviços missionários, evangelizadores, além da sua própria comunidade constituída. E aí, então, muitas vezes se dividem as responsabilidades. Digamos, temos uma equipe aqui, temos apenas um padre, às vezes até um padre já de idade, sim, e com várias paróquias reunidas numa só. Então, essa equipe divide entre si os trabalhos. Diz, não, você é responsável pela catequese, você é responsável pelos doentes, pela visita aos doentes, levar a comunhão aos doentes, você é responsável pela homilia do domingo e o padre é responsável disso aqui. Então é como repartir um pão entre vários pedaços e o padre também fica com um pedaço. O que ocorre é que cada um vai dizer, não, isso aqui é minha responsabilidade, que foi me dada a mim e não do padre. Portanto, o padre não interfira. Os batizados, eu é que recebi essa responsabilidade, o padre não interfira. Ora, isso é um problema teológico, porque a figura do padre, ele é o pastor, ele é a cabeça, perfeito, da igreja. Essa cabeça não se pode repartir em vários pedaços. O que se deve procurar, e isso os leigos têm o dever e o direito, é de participar no sentido de colaborar, mas o padre sempre é a cabeça em todas sobretudo esses três grandes serviços, que são o serviço da palavra, o serviço dos sacramentos, o serviço do pastoreio, da caridade. Então, aí, só para dizer, isso é um problema que hoje está muito em cima da nossa mesa, constantemente vindo queixas, perguntas, etc., a que nós temos que responder. Então, existe, de fato, também problemas de ordem doutrinária e não apenas de ordem, digamos assim, prática do ordinário do dia a dia, assim.